Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para mais uma aula aqui de instrumental. Hoje a gente vai retomar o assunto da oxirredução, tá? Na verdade eu quero até concluir esse assunto hoje. Na aula anterior eu passei para vocês uma atividade para vocês fazerem uma equação química do cálculo da volumetria de oxirredução da análise do ferro. Fazer uma equação química entre o permanganato de potássio e o ferro mais 2, tá bom? E em aulas anteriores eu passei uma videoaula prática da Cláudia Barim fazendo uma análise de ferro utilizando permanganato de potássio em meio ácido, né, onde ela fez lá a determinação de um ferro que estava num sal. Essa aula é importante vocês até retomar essa aula para entender esse cálculo de hoje, tá? Bom, a equação que eu pedi como exemplo de tarefa para vocês fazerem no caderno é essa aqui, ó. Uma reação entre o permanganato de potássio e o sulfato ferroso, tá? A reação é essa aqui, ó, que é o ferro, né, mais o manganato e mais o meio ácido, tá? O Fe mais 2 passando para Fe mais 3, sofrendo uma oxidação, e o manganês sofrendo uma redução, tá? Na análise que a Cláudia Barim fez, ela colocou permanganato na bureta e embaixo ela colocou um sal de ferro misturado com ácido sulfúrico e fez essa titulação aqui, utilizando lá aquela solução bem escura, uma coloração intensa. E como ela mesmo diz, ela não usou indicador, que a própria solução serve de indicador, porque no ponto final todo o ferro foi consumido e um leve excesso de permanganato vai deixar a solução rosa. Então aí ela anotou o volume e a gente vai fazer os cálculos para saber quanto tinha de ferro naquele sal, tá bom? Os cálculos, né, os temidos cálculos aí, são esses. Mas na verdade é simples, tá bom? 1 mol de manganato reage com 5 mol de ferro mais 2, tá? E aí o que a gente faz? A gente usa 1 milimol. O que é 1 milimol? É 1 ml do reagente. A quantidade em massa que corresponde a 1 ml só, tá? 1 ml é 1 vezes 10 a menos 3 dessa quantidade. Você pegar essa quantidade e dividir por 1000, né? Cada ml vai corresponder a isso. Então 1 milimol de manganato reage com 5 milimol de ferro. Então essa relação estequiométrica aqui que eu vou utilizar, tá? Vamos ver o exemplo daquela análise da Cláudia Barim. Conforme a videoaula da Cláudia Barim, onde ela fez uma análise de Fe mais 2 usando uma solução de KMNO4 a 0,05 molar. Ela analisa 0,5525 grama de um sal de ferro e ela gasta 18,1 ml de solução de permanganato de potássio a 0,05. Qual o teor de ferro da amostra? Então eu fiz uma resolução aqui usando essa relação. 1 milimol de manganato reage com 5 milimol de ferro mais 2. 5 milimol de ferro mais 2 eu achei a massa. Eu vou trabalhar com a massa dele. Qual que é a massa dele? 5 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é igual a mili, tá? Mili é 10 a menos 3. Então 5 vezes 10 a menos 3 vezes 5,85, que é a massa molar do ferro, tá? Então aí vocês depois peguem uma calculadora e façam essa conta aqui, para ver se dá isso aqui, tá bom? Então essa conta, 5 vezes 10 a menos 3 vezes 5,585 vai dar 0,27925 gramas de Fe mais 2, tá bom? Aí eu fiz uma regra de 3 agora, né? Com essa relação aqui, ó,
eu agora estou trabalhando com essa relação. 1 milimol de MnO4 reage com 0,27925 gramas de ferro, que é a mesma coisa que isso, só que agora em grama, tá? O que me interessa é grama para os meus cálculos. 0,05 milimol reage com X, tá? X é igual a 0,27925 vezes 0,05, que vai dar 0,01392625 grama de ferro. Então, para cada ml do reagente, a esta concentração vai reagir com esta quantidade de ferro. 1 ml do reagente, tá certo? 1 ml do reagente vai reagir com esta quantidade de ferro. 18 ml reage com Y, tá certo? Então, Y, só para diferenciar, nós chamei de Y. Y é igual a 18,1 ml gasto vezes 0,01392625. 0,2527 gramas de ferro. Então, com 18 ml gastos, eles reagem com 0,2527 gramas de ferro. Tá certo? E aí, finalmente, a gente consegue calcular o teor de ferro da amostra. Qual que é o teor de ferro? Seria esta quantidade dividido pela massa da amostra vezes 100, tá bom? Então, esta quantidade, 2,527, dividido pelo total de amostra que ela pesou, que é 0,5525, vezes 100. Fazendo essa conta, vão chegar em 45,8% de ferro naquele sal que ela analisou, tá bom? Vou deixar aqui um exercício com uma concentração diferente para vocês calcular, ou na próxima aula a gente pode conferir esse exercício lá na aula online, tá bom? Como exercício hoje, foi feita a análise de ferro mais 2 usando uma solução de KMnO4 agora a 0,02 molar, tá? Essa é a diferença. Nessa análise, 0,2520 gramas de um sal de ferro foram analisadas com um volume total de 20 ml de KMnO4 a 0,05 molar. No caso, 0,02 molar, tá, gente? Esquece 5 aqui, é 2, tá bom? Qual o teor de ferro do sal, tá? Eu vou passar esse material aqui para vocês, mas ele vai estar corrigido essa parte aqui. Aqui, é 0,02. Acabei repetindo por causa do exercício anterior lá. Tá bom? Então, façam esses cálculos aqui considerando essa concentração. E na próxima aula a gente corrige esse exercício aqui. Tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e espero que consigam fazer o cálculo. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem, eu estou à disposição no horário da aula. Tá bom? Até mais.